Acelera a Amazônia. Oferecimento Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, INDT, e Fundação Paulo Feitosa, transformando conhecimento em inovação. Olá, estamos começando mais um episódio do Acelera Amazônia. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no Acelera. Hoje nós vamos falar como a tecnologia aliada à inovação auxiliam no meio ambiente. É um programa especial. A gente vai estar tratando do empreendedorismo socioambiental. A gente fez uma passada lá pelo INPA para conhecer a incubadora e também vamos conversar com o Francisco Iguchi, que é o CEO da Gadon. Mas se você pensa que está parando por aí, não, o programa está apenas começando, tem muito mais pela frente. Acompanhe com a gente. É uma história que começa aqui mais ou menos 15 anos atrás, quando o grupo de pesquisa do qual eu faço parte começou a estudar, começou a popularizar, digamos assim, a relação dos estudos de carbono na floresta com carbono na atmosfera. E foi daí que eu e os meus sócios, a gente montou uma empresa de consultoria para trabalhar com a elaboração desses projetos, porque a gente enxergava esses projetos como uma alternativa real de preservação e conservação da floresta em pé, e principalmente a valoração dos serviços ambientais que a floresta presta e a valorização desses produtos e dos produtos que dela saem. E durante a nossa jornada a gente sempre trabalhou muito próximo de comunidades ribeirinhas tradicionais, né, comunidades de conservação, e então a gente percebeu que a região ela é, como todo mundo sabe, muito rica e possui produtos bastante específicos com um altíssimo valor de mercado e com uma marca que se vende por si só, que é a marca Amazônia. E aí então a gente passou a trabalhar assessorando, a gerir cadeias produtivas desses produtos específicos. E foi então que a gente se aprofundou nas dores desse mercado e percebeu que realmente a relação de acessibilidade ia muito além de apenas um frete, de apenas uma e-commerce, né? Apenas uma página na internet em que as pessoas pudessem comprar remotamente. Mas até por conta da maturidade do mercado da demanda, as pessoas passaram a perceber que elas também possuem um papel muito importante dentro de uma cadeia de suprimentos, dentro de uma cadeia de produção. Então, uma pessoa que vai comprar um produto, ela precisa ter uma noção melhorada sobre de onde vem aquele produto, como ele é produzido, se ele atende os requisitos básicos de higiene, de condições de trabalho e por aí vai. Né? Quanto mais local, quanto mais regional o produto, em tese mais barato, mais fresco, mais saudável, ele tende a ser. Né? Então, numa cidade como Manaus, de 2 milhões de habitantes ou mais, você ter um fornecimento da agricultura familiar na nossa base alimentar é muito importante. E para os produtores, isso também é muito importante. Francisco é filho de Niro Iguchi, pesquisador do INPE e referência nacional quando o assunto é manejo florestal. E já que o cuidado científico com a região amazônica vem desde o berço, a solução criada por Francisco é voltada para produtores de pequeno porte da região. E dependendo do mercado, a falta de transparência do processo produtivo, do processo de conformidade da produção, cria um certo gargalo para os pequenos. Porque hoje os grandes empreendimentos conseguem recursos e estrutura para viabilizar selos de certificação, padrões. E a base desses selos viabiliza acesso a diferentes mercados nichados. Ele tem uma certificação por exemplo, de produto orgânico. Quando um pequeno produtor rural, familiar, ele também pode ter uma produção orgânica, até pelo fato dele não ter recurso suficiente para comprar agrotóxicos e defensivos e aditivos. Só que ele não consegue colocar o produto dele na mesma prateleira que um produto com um selo orgânico, porque ele não tem condições nem estrutura para ter o selo e para expor esse selo. Aí o que acontece? Essas comunidades ficam fora desse mercado. Um mercado que, em tese, pagaria um valor justo, um preço justo pelo produto, né? Aí quando você começa a analisar a relação
né, econômica, propriamente financeira, propriamente dita, você começa a perceber que as contas não fecham. A manutenção desses lagos de manejo, elas devem ser, precisam ser 24 horas por dia, 7 dias por semana. E são pessoas que têm que morar nesses flutuantes, né, nessas bases de apoio, de monitoramento, precisam ficar longe das suas famílias, né, e tudo mais. E tipo assim, aí como é que você traduz isso para o teu cliente? Como é que você coloca essa percepção de valor no produto final? E aí entra a relação da digitalização da sociedade, as mídias sociais, né, a internet, e a popularização da internet na sociedade como um todo. O nosso cliente mesmo, assim, a essência do cliente é a indústria da transformação, que é para ela que há essa percepção de valor do risco, da procedência e da origem da base, dos insumos que abastecem essa indústria. E qualquer produtor que tenha interesse de aderir para até usar a ferramenta do celular como uma ferramenta de gestão, né, da sua própria produção, ele pode aderir. Né? Ele cadastra a pessoa, ele cadastra a terra e ele cadastra a produção. Né? E para cada cadastro há uma relação de documentos, há uma relação de informações de conformidade que ele pode e deve inserir. Né? É aí onde entra a transparência. Ele se expõe ao mercado, ele cria uma plataforma de transparência para criar essa relação de confiança mútua. Né? E a partir disso ele passa a fazer a transferência de custódia daquele produto, da origem até o próximo elo da cadeia. E para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Para atender a infinidade de famílias agricultoras que demandam dessa solução, a Gadon precisou passar por um processo chamado spin-off, que você vai conhecer daqui a pouco no nosso quadro, o Meetup. Oi pessoal da Acelera Amazônia, tudo bem? Eu sou Rafael Teodósio, sou analista de negócios aqui do INDT e a gente vai conversar aqui no Meetup hoje aqui da Acelera Amazônia. No VT passado vocês ouviram o caso que aconteceu com o empreendedor Francisco, né, com a empresa dele, a Gadon, que foi uma spin-off de uma outra empresa. Né? Esse fato de spin-off que a gente vai conversar um pouco aqui. O que acontece? Existem muitas empresas grandes que ela tem a sua operação principal, aquele seu produto ou serviço principal, com a qual ela conseguiu bastante sucesso no mercado. E a gente sabe que este mercado ele é bastante competitivo, ele muda bastante, existem novas oportunidades de crescimento. Então muitas vezes uma empresa mãe, né, uma grande empresa, ela não tem uma flexibilidade de transformar esse core business que a gente chama, né, esse negócio principal, essas operações principais, de um dia para a noite. Né? Ela vê uma tendência, uma oportunidade, ela não tem como fazer isso. Mas ela tem como elaborar estratégias, laboratórios de novos negócios, enfim, ela tem como criar iniciativas em que não impacte o negócio principal dela, mas que ela teste novas tendências e muitas vezes, quando isso dá muito certo, acaba virando um outro negócio dentro de uma empresa mãe. Aproveitou aquela sinergia, as conexões, as operações, o conhecimento acumulado, e aí o negócio fica tão bom que acabou se criando uma independência. Ele é spin-offado, né? Muitas vezes a gente fala, ele spin-offou, ele saiu fora, ele criou, né, uma vida própria, ele consegue se sustentar por conta própria. Então vou dar 2 exemplos. Existem programas de fidelidade de companhias aéreas que criaram tanto sucesso que eles foram spin-offados, eles cresceram tanto que hoje você encontra o site do programa de fidelidade daquela companhia. Não mais ele está só lá dentro daquela companhia, mas já existe um site próprio, uma identidade própria, uma divisão operacional própria, ou seja, ele já consegue se sustentar mesmo sem auxílio de recursos, dinheiro daquela companhia mãe que o originou, que é um dos melhores casos típicos verdadeiros de spin-off, né? A empresa que se sustenta sozinha sem depender daquela empresa mãe.
E aí nós temos os exemplos de diferenciação de grandes bancos. A gente sabe que um grande banco hoje não tem essa flexibilidade de mudar de um dia para a noite. E a gente vê que ultimamente os grandes bancos sofreram muita pressão e sofrem por conta das fintechs. Todo dia aparece um cartãozinho de um banco digital, né, novo, diferente, mais rápido, sem muita burocracia. Então, um grande banco, em vez dele falar, bom, peraí, em vez de eu mudar minha estrutura e tentar virar uma fintech, por que eu não crio uma? Então, nós tivemos hoje grandes bancos que continuaram, né, com suas operações grandes, mas que existem, né, marcas novas de cartões digitais que pertencem a grandes bancos, né, viraram spin-offs, que muitas vezes podem ter nascido de um portfólio interno do banco, mas que criou um poder de crescimento tão grande, uma independência tão grande, que ele saiu, foi desacoplado da sua estrutura principal e virou uma spin-off. Então é uma forma da empresa explorar novos mercados sem impactar o seu core business, né, a sua operação principal, e conquistar uma sustentabilidade de negócios muito mais longa. Se a gente vê empresas lá atrás que não conseguiram ter essa sustentabilidade, talvez se elas tivessem investido em modelos para conquistar e criar novos spin-offs, talvez muitas estivessem vivas até hoje. Um grande abraço aí pro pessoal da Acelera Amazônia e tchau, tchau. Com dimensões continentais, como é o caso do Amazonas, existirem instituições como o INPA é de extrema importância para que exista inovação aliada ao meio ambiente e sustentabilidade. O INPA é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, e é um instituto que tem diversas áreas a você desmembrar, né? Você trabalha tanto com a questão das pesquisas básicas, como pesquisas aplicadas. Nós temos também cursos de pós-graduação, tanto em nível de mestrado como de doutorado. Trabalhamos com a parte de propriedade intelectual, mais voltado para a questão de patentes e marcas. Trabalhamos com a parte de transferência de tecnologia, como colocar as tecnologias desenvolvidas do Instituto para a sociedade, para o mercado. O empreendedorismo, que nada mais é do que as empresas que ficam incubadas na incubadora do INPA, e todo esse trabalho do INPA visando a inovação, porque você só pode falar em inovação quando você coloca tecnologias no mercado e é aceita pela sociedade. Aí você está inovando. Às vezes as pessoas, de uma forma, talvez por desconhecimento, sempre falam inovação, não, porque eu estou inovando. Não, você só inova de fato quando você coloca uma tecnologia que foi desenvolvida, seja na academia, seja no instituto de pesquisa, no mercado, e essa tecnologia ela é aceita pela sociedade. Aí você está inovando. A incubadora de empresas do INPA está localizada na Coordenação de Extensão Tecnológica e Inovação da instituição, cuja coordenadora é a Noélia Falcão, que conta um pouco mais sobre o funcionamento dessa estrutura. Nós já tivemos 2 empresas graduadas. O que significa empresa graduada? A empresa passa pelo processo de incubação, que leva, em média, 3 anos. Ela pode até ser prorrogada por mais um, e se ela não estiver ainda pronta para decolar, pode ficar mais e mais. Claro que a gente não vai deixar ad eterno, mas ela pode sim ficar até no momento que ela diz, eu estou pronta para voar sozinha. É por isso que chama incubador. A gente está ali incubado, ensinando a empresa como caminhar sozinho.
E dessas empresas nós tivemos 2 graduadas, que foi a Gadon, que você falou que já entrevistou, e teve uma outra que foi a Amazônia Socioambiental. Todas elas trabalhavam com projetos de meio ambiente, sabe? Então, esses foram, eu considero esses os grandes casos de sucesso, embora nós já tenham passado aqui pela incubadora mais de 10 empresas, né? Nesse período que a gente está trabalhando nesse prédio da incubadora. Só que muitas, pelas dificuldades financeiras, e isso não ocorre só no INPA, é no Brasil, a nossa realidade. As empresas não conseguem se manter e normalmente elas fecham. Isso tem dados, né, que comprovam isso que eu estou falando. Mas das que já passaram por aqui, eu diria que as de sucesso mesmo são essas que estão graduadas, porque foram essas que passaram pelo processo de incubação e conseguiram se manter no mercado. Qual que é a intenção disso aí? A gente capacitar mais pessoas. Essa área de inovação é algo que não é tão novo, porque a lei de inovação está desde 2004, então não é algo novo, mas é algo que, especialmente aqui no Norte, sem querer se fazer de coitadinho, que nós não somos coitadinhos, nós somos muito capazes, mas assim, de a gente conseguir capacitar mais pessoas e essas pessoas tenham mais entendimento de tudo que é necessário para você realmente realizar um trabalho para o desenvolvimento regional aqui. Essa organização de eventos, novas parcerias, a gente está tendo parceria com algumas empresas, isso vai ser muito bacana também, porque aí possibilita, você tem projetos aprovados para fazer eventos, mas tem certas rubricas que não permitem você fazer certos pagamentos e já em parceria com algumas empresas, alguns institutos, você consegue zerar essas despesas. E a participação em eventos, esse ano aqui está previsto tanto o Porto Digital, como está vindo também o Campus Party para cá. Então, são outras possibilidades e aí a gente articula com todas as empresas para elas estarem presentes, né? E os outros núcleos de inovação tecnológica para trazerem as pessoas que ali trabalham para também estar tendo esse network, de você estar conversando, de você estar trocando ideias e ver o melhor que você pode oferecer nessa área de inovação. Ficou interessada pela incubadora de empresas do INPA? Tem alguma ideia inovadora e acredita que lá seja o lugar dela? Então preste atenção em como funciona para entrar nesse processo. Esse ano nós vamos lançar o segundo semestre o edital de incubação e nós vamos abrir algumas vagas também e qualquer pessoa pode procurar, a partir do momento que tiver lançado no edital no site do INPA, você pode vir, mesmo que seja pessoa física. Depois você se torna jurídica no momento de realmente se incubar. Mas não tem problema, você teve uma ideia inovadora, você pode procurar a incubadora do INPA e aí depois você passa pelo todo o processo seletivo. Oportunidade para falar mais do INPA, né? Mostrar o quanto esse senhor de 65 anos de idade ele é importante para a nossa região, né? Muitas pessoas ainda hoje se questionam perguntando o que o INPA faz. E graças a Deus que nunca ninguém me perguntou isso, o que o INPA faz. Porque eu não acredito que uma instituição como o INPA, de 65 anos de idade, as pessoas não saibam o que o INPA faz. Se não sabe, é porque nunca se interessaram em saber, porque o INPA, antes diziam que ele era uma bola de vidro e que ficavam as pessoas, os pesquisadores, tudo ali dentro, que era uma classe elitizada, mais ou menos isso. Não existe isso, né? Acho que foi algo criado por alguém. O INPA, na verdade, é um instituto que está aberto e pronto para repassar toda a informação que a sociedade queira, até porque é a sociedade que paga os nossos salários. A sociedade que paga os nossos salários. Então, a gente está aqui disponível, nós temos aqui diversas coordenações de departamentos, laboratórios, tem o Bosque da Ciência, o INPA tem reservas florestais, reservas experimentais, barcos de pesquisa, então flutuantes para pesquisas também, é um aparato de elementos que o INPA tem, né? Nós temos a torre, que é uma das torres maiores que tem, né, aqui talvez na América Latina. Então, você desconhecer o que o INPA faz, eu acho que vai até pelo lado da ignorância mesmo.
O Acelera Amazônia está terminando. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais e também mandar a sua sugestão. Eu estou ficando por aqui, mas na próxima semana tem mais Acelera Amazônia. Até lá! Acelera a Amazônia. Oferecimento Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, INDT, e Fundação Paulo Feitosa, transformando conhecimento em inovação.